tô aqui para falar com esse cara que é um amigo, que é um irmão, contar um pouco da história dele desde quando a gente se conheceu, até mesmo um pouco da história dele. E é um cara que eu admiro muito, é um cara que uma ascensão grande aí na educação física, principalmente relacionado ao treinamento, e tem uma história legal, muita coisa que a gente pode tirar de insight. Então a dica que eu dou é, assista aqui esse podcast ou escute esse podcast com um caderno na mão, com uma caneta, porque quando você desenvolve essa habilidade de aprender, às vezes é esse pequeno detalhe que vai te dar o caminho que você precisa seguir, beleza? Mexerica, coach Márcio Schecker, famoso Mexerica, é um prazer ter você aqui, cara, pra gente trocar essa ideia, uma coisa bem descontraída. Eu tô aqui comemorando meu aniversário na casa dele, que ele me recebeu aqui, a gente não tinha combinado isso, e a ideia é justamente um papo descontraído pra gente falar um pouco sobre a história de vida dele, sobre treinamento, sobre como ele enxerga tudo isso, beleza? Pra quem não te conhece, se apresenta aí e fala um pouco quem você é. Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar falando aqui. Esse cara sensacional que tem me ensinado todo dia algo diferente e algo que está contribuindo para o meu crescimento de comportamento. Isso é muito importante hoje. Eu sou o professor Márcio Schecker, né, conhecido como Mexerica no meio da modalidade do CrossFit. Mexerica vem por causa do CrossFit Kids, foi uma das primeiras especializações que eu fiz, e o professor Márcio Schecker surgiu depois de uma especialização que eu fiz em treinamento esportivo, onde um dos meus mentores pediu para que eu pudesse mudar do Mexerica para o Márcio Schecker para gerar um pouco mais de seriedade na hora de conversar sobre ciência aplicada. Então, essa é a história da nomenclatura aí, né, do Márcio Schecker para o Mexerica. Eu estou no CrossFit aproximadamente desde 2012, 13, ali na CrossFit Brasil com o Joel. E desde então eu pratiquei o CrossFit durante muitos anos e comecei a estudar sobre a modalidade multimodal, né? Tive algumas oportunidades bem legais que geraram mudanças extraordinárias na minha vida. Eu acredito muito na questão de investimento em conhecimento, é o melhor que existe, porque isso ninguém vai tirar de você, tá, o conhecimento. E aí foi lá que a gente se aproximou bastante em uma dessas viagens para estudar, foi para a China, estudar sobre força e potência através do levantamento de peso. E ali começou realmente uma real mudança na nossa forma de enxergar o desenvolvimento da força e da potência dentro do CrossFit, né? Principalmente acredito que foi a maior mudança, assim, foi na consciência técnica para desenvolvimento dos nossos alunos, porque sem eficiência técnica não há economia de energia. Se você não economiza energia, você acaba saindo da proposta real do treino. Então, essa foi o principal insight, assim. Por que isso? Porque a gente viu que para a formação de uma modalidade tão complexa, são anos de construção, né? As crianças começam a treinar com 4, 3 anos. E aí a gente pegou isso dentro da modalidade multimodal, dentro do CrossFit, de uma forma muito... vamos aprender a fazer o levantamento de peso no ambiente do caos, que eu costumo brincar, que é o workout, né? Que é o momento final da aula. Ninguém aprende um movimento tão complexo sob o estado de fadiga, né? Com muito cansaço, e não se desenvolve potência, né? Não se desenvolve, você não tem a relação força e velocidade, potência sob o estado de fadiga. Potência você precisa treinar com o sistema neuromuscular descansado, né? Você até tem isso no workout, mas para gerar real transferência, você precisa trabalhar de uma maneira descansada. Então começou a ter esses tipos de insight ali, e hoje o meu trabalho, a minha vida é estudar para que de alguma maneira eu possa trazer esses estudos para que possa facilitar a vida do treinador a aplicar o treino de uma maneira mais inteligente, de uma maneira mais produtiva, dando reais resultados realmente para os alunos dele, seja ele recreacional, seja ele atleta de competição. Cara, muito legal ouvir você falando isso, e não tem como a primeira pergunta ser outra. É o seguinte, quando você começou a estudar a bioquímica, a fisiologia, você já estava no CrossFit há um bom tempo, você assim, eu acho que uma das coisas que conectou a gente é que você é um curioso, assim como eu, tá o tempo inteiro querendo saber o porquê das coisas, se tem outra forma de fazer as coisas, quais são essas formas. A primeira pergunta é o seguinte: o que você não concordava
com a maneira que as coisas eram feitas no CrossFit. E a ideia aqui não é falar sobre alguém específico, é sobre a cultura do CrossFit. O que você não concordava que fez você querer começar a estudar para fazer as coisas de uma forma diferente? Legal. É uma pergunta muito legal, muito interessante, né? Vocês estão vendo que a gente está realmente no ambiente... Aqui estamos na rua, gente. Que a gente não organizou isso, está só acontecendo, tá? Então é legal para vocês verem o que é a vida real. E, capitão, real life. O meu vizinho acabou de passar aqui, tá com o carro, tá tirando o carro, é isso. Então vamos lá, vamos retornar ao raciocínio. Eu acho o CrossFit uma das modalidades mais impressionantes que existe em relação a gerar resultados estéticos e resultados relacionados ao condicionamento físico. Ponto. Gosto da modalidade cruzada, gosto do CrossFit. Mas aí comecei a gerar alguns tipos de curiosidade, como o Dredd falou, para que eu pudesse estudar. Uma das primeiras coisas, e é o que é a base do meu trabalho, é que se você não consegue compreender o que acontece com o seu organismo quando você aplica o exercício, que é o meio, e você escolhe a forma de aplicar, que é o método, se você não entende o que acontece com o organismo, a transformação que isso gera, as adaptações biológicas, neuromuscular, as adaptações cardiometabólicas e etc., fica complicado da gente conseguir realmente montar uma prescrição eficiente. Vou ser um pouco mais claro, a gente está muito acostumado pela nossa educação física, né, pela nossa cultura, a buscar formas de entender o jogo ou buscar a forma de ensinar o movimento, que não é errado, é certo. São abordagens pedagógicas. O que são abordagens pedagógicas? O Dredd é o staff do CrossFit Gymnastics. Ele ensina o aluno a se movimentar com eficiência, com efetividade, perfeito. Porque através desse ensino de movimento, nós temos o que acontece quando o aluno faz esse movimento, que são as mudanças dentro do organismo. Então, eu comecei a entender e buscar, através da bioquímica, da bioenergética, o que acontece, né? Como acontece e o que acontece dentro do organismo do nosso aluno quando a gente aplica o movimento. Algo vai se transformar. E aí a gente começou a ver, através de estudos, que existe um platô neurofisiológico, né? Se você treina de maneira onde, eu vou usar o termo aqui, o everyday porrada, né? Se você treina todos os dias dando intensidade, você não treina intensidade nenhuma, certo? Então, a minha discordância começou aí, porque eu comecei a observar o que acontecia com o coração desse atleta recreacional competidor, e eu via que aquilo não era condizente com os treinos realmente sendo colocados ali em tanta intensidade todos os dias, porque as adaptações que eram geradas não eram positivas. Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente falou da fisiologia, vamos falar da questão neuromuscular, né? O que acontece com a fibra muscular. A mesma coisa, a fibra muscular, só de uma forma bem resumida, ela precisa ser funcional, porque o oxigênio que chega lá precisa chegar de uma maneira eficiente para que ela possa respirar bem, porque é o mecanismo de funcionamento do nosso organismo. O oxigênio chega na fibra e essa fibra precisa respirar para que a gente possa se movimentar com eficiência, tá? Termos técnicos fazer com que esse oxigênio seja metabolizado de maneira eficiente dentro da fibra muscular. Ponto. Beleza. E aí eu comecei a perceber também que exercícios com alto estresse mecânico, realizados em intensidade altíssima o tempo todo, acabava gerando uma desnaturação da proteína, que fazia com que essa fibra, ao invés de ser funcional, acabava sendo disfuncional. Ou seja, não tinha uns ganhos de forças expressivos, não tinha ganho de performance expressivo, evolução, e de repente chegava num platô. Tá? Então, quando o Dredd me faz a pergunta do que você não concorda, de repente não é nem a forma com que o CrossFit é idealizado, mas a forma com que o treinador compreende a maneira de aplicar, tá? Então, lá na pirâmide, se a gente for voltar, a gente tem, né, a eficiência, depois da eficiência a gente tem realmente, só depois, por último a gente tem a intensidade mecânica, né? Me lembra aí, mecânica, consistência e intensidade. E aí a gente muitas vezes inverte isso. Tá? Então a pirâmide é bem feita.
mas a interpretação dessa pirâmide e a aplicação dela muitas vezes não é bem feita. E aí a gente trouxe isso, né? Eu trouxe isso para a bioquímica do exercício, para a eficiência neuromuscular do exercício, para a gente conseguir interpretar melhor e dar dados reais para que a gente possa melhorar o trabalho. Então a minha discordância é justamente, talvez, nem no programa, mas na interpretação que os treinadores têm de como aplicar o programa. Perfeito. E uma forma de clarificar isso, tanto para quem é aluno quanto é para treinador, gente, é o seguinte: imagina que você vai fazer um workout, um WOD, que são 30 snatches no menor tempo possível, com 60 quilos. A gente não pode esperar que uma pessoa que tem um RM, uma repetição máxima, uma carga máxima de 150 quilos de snatch, aconteça a mesma coisa no organismo dela do que uma pessoa que tem um snatch de 80 quilos. Entendeu? Proporcionalmente, o que acontece no organismo dos dois casos que eu trouxe é uma coisa completamente diferente. E isso precisa ser modulado e a gente respeitar uma premissa do treinamento, que é a individualidade biológica, né? Que é você entender que cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa está num nível de treinamento e isso precisa ser melhor ajustado. Então, o ponto é isso e eu acho perfeita essa colocação. Agora, a minha pergunta é o seguinte: existe um motivo, uma coisa que você trouxe bom, isso aqui pra mim podia ser melhor, não é nem que é ruim, né? Podia ser melhor, podia ser diferente, podia ser melhor pensado, melhor estruturado, os treinadores às vezes poderiam ter mais clareza disso ou daquilo para conseguir ter melhores resultados. Perfeito. Agora, a minha pergunta para você é: o que te faz acordar todos os dias para estudar, para produzir, para auxiliar esses treinadores e esses alunos? É uma visão de futuro de como pode ser. E essa é a minha pergunta. Como que você acha que as coisas deveriam ser em relação ao treinamento? Primeira coisa, sem a base de estudos a gente não consegue chegar a lugar algum. Tá? Então eu acredito muito, e eu tenho muito amor por estudar. Eu tenho amor por entender como aquilo que funciona. Eu só vou conseguir entender como aquilo funciona se eu estudar, se eu for atrás da base, tá? E aí é necessário sentar o bumbum na cadeira, dedicar um tempo do seu dia para que isso aconteça, para você entender. Bom, beleza. Partindo desse princípio de entendimento de como você fazer para você descobrir como aquilo funciona, que é através dos estudos, eu tenho comigo que, existem várias formas de você chegar num produto final, mas uma das partes é o entendimento da bioquímica do exercício, da fisiologia do exercício, o entendimento de como acontece com o nosso organismo, tá? Então, a ideia principal é a gente realmente conseguir nos dedicar aos estudos, nos dedicar a essa parte de entendimento bioquímico, fisiológico, para chegar a ser treinador de sucesso. Como eu falei, são vários pilares, né? Um pilar comportamental, como o Dredd fala muito, que é a relação com o seu cliente, que é você saber conversar. Você pode ser o cara top da fisiologia, você pode ser o cara top do treinamento desportivo, mas se você não sabe se relacionar com o seu cliente, de nada adianta isso, porque o mundo é comunicação. Então, mas um dos pilares é esse, é você realmente saber o que você está fazendo. Aí eu faço uma pergunta para gerar uma reflexão de vocês: por que vocês aplicam, ou nós aplicamos, corrida com box jump? Qual que é a ideia disso? Por quê? Por que você passa um workout com burpee e sei lá, air bike, assault bike? Quanto tempo eles estão trabalhando? O que eles estão desenvolvendo nesse trabalho? Será que eles estão desenvolvendo capacidade cardiorrespiratória? Será que eles estão se arrastando? Porque uma frase que eu gosto muito é: treinar é diferente de cansar. E só o cansar não te traz expressões de resultados. O treinar real, sim. Tá? Então, um dos mecanismos de se tornar um treinador de sucesso é você se tornar um especialista dentro daquilo que você estuda, seja ela força e potência, seja ela endurance, seja ela qualquer outro tipo de modalidade que você trabalhe, tá? Ou qualquer outro tipo de capacidade física que você queira entender nos estudos. Então é isso. Cara, ouvindo você falar, eu tive um grande insight. A gente conversou aqui ao longo desses dias que eu cheguei aqui na quinta, e talvez o maior desafio de um treinador, é importante os alunos saibam disso também, porque muita gente quer só fazer o que quer, mas quer ter resultados que exigem você fazer aquilo que você precisa, né?
Então, talvez o maior desafio de um programa de treinamento multimodal, como o CrossFit no caso, e de um treinador ter sucesso, atingir resultados a médio e longo prazo e não simplesmente vender aquilo que o aluno quer, sendo inconsequente com o resultado que isso pode gerar, é você achar a linha tênue entre seguir uma base científica do treinamento, né? Ser um especialista nisso e também entender e ser um especialista na parte comportamental e psicológica e emocional do aluno. Porque a gente sabe que uma vida de atleta é chato pra cacete, entendeu? É repetição, o atleta ele não faz só coisa gostosa, aliás, o que menos ele faz é coisa gostosa, né? Então tem muito aluno que quer ter resultado de um atleta, mas não quer viver como um. E ao mesmo tempo, uma pergunta que foi me feita, que me fez refletir sobre a parte do comportamento no treino, é justamente, tem aluno que a melhor parte do dia dele é quando ele está no box. E tem aluno que precisa daquela sensação e daquela secreção hormonal que acontece após um treino de alta intensidade. Então, eu acho que o maior desafio é a gente entender como que a gente gera essa sensação emocional, psicológica e comportamental e ao mesmo tempo tá embasado na ciência para ser responsável com aquilo que a gente se propõe a fazer. Sim, sim. Muito bom. Caminhando para a reta final aqui das perguntas dessa conversa com o Mexerica, eu tenho 3 perguntas que elas vão se aprofundando no ponto de vista conhecer melhor o que o Márcio, o que o Mexerica pensa, não só sobre o treino, mas o que e por que ele faz, né? Então a primeira pergunta é, o que você faz hoje? Hoje a minha vida é estudar e produzir conteúdo. Essa produção de conteúdo e esses estudos me permite alcançar lugares maiores em relação ao trabalho. Então eu consigo abranger um público real da educação física, tá? Acadêmicos de pós-graduação, acadêmicos do curso de educação física, treinadores, cientistas do esporte. Então, o que eu faço hoje é estudar e produzir conteúdo para que eu possa aplicar esse conhecimento para os profissionais da área da saúde, mais especificamente professores de educação física. Beleza, maravilha. E como é que você faz isso? Quando eu pergunto como, eu quero saber quais são os métodos que você usa e também, ao mesmo tempo, na sua opinião, isso que é o legal, o que te diferencia dos demais que fazem isso? Legal. Eu parto do princípio bem importante, eu tenho isso comigo, né? Eu tenho alguns... Não são cursos, são algumas aulas que eu proporciono para os meus alunos, que uma delas se chama Café Consciência. O Café Consciência é algo que surgiu com a ideia de tirar o treinador da rotina comum, primeiro porque a aula começa às 4 da manhã, tá? E fazer com que ele realmente tome uma iniciativa para estudar. Porque eu sei da rotina, eu sei como é difícil você sentar para estudar, eu sentar para estudar. Então, esse é o primeiro detalhe. Eu faço isso incentivando e tirando os caras da zona de conforto, tá? E aí, através dessa movimentação, a gente acaba gerando rotinas de estudo e incentivando, mostrando os caminhos, coisa que eu não tive no meu processo, eu tinha que estudar tudo, mas agora você vai estudar sobre isso, entende sobre isso, porque a gente vai fazer o link sobre esse outro assunto. Então eu direciono os meus alunos para que eles possam realmente ir estudando e ganhando rotina e tempo de leitura desses estudos. Então uma das estratégias que eu utilizo é essa. É você realmente querer, e aí para fazer o aluno querer, eu tiro ele da zona de conforto, coloco uma aula às 4 da manhã, onde o cara tem que sentar e ouvir a aula, e a gente debater, e a gente aprender. E aí um detalhe legal, que eu quero deixar para vocês aqui, para mim isso é o mais importante, tá? Que é, quando você ensina, quando você se propõe a falar algo, vocês acham que eu faço o Café Consciência para vocês aprenderem. Posso falar? Desculpa, eu vou revelar um segredo aqui. Vocês estão enganados. Eu faço para eu aprender. Por quê? Pô, professor, tá enganando a gente. Porque quando eu falo, eu dominei aquilo que eu estudei.
Então, o que os meus alunos de mentoria, eles fazem no final de cada bloco de mentoria? Olha, você vai ter que me ministrar aula para mim, você vai ter que me dar aula. Por quê? Porque eu realmente consigo perceber se eles entenderam aquilo, tá? Então, é isso, eu acho formas de ministrar aulas, ministrar pequenos cursos, para ver se realmente aquilo que eu estudei faz sentido, para ver como que eu posso melhorar e realmente para ver se eu entendi aquilo para que eu possa passar para frente, tá? Então essa é uma ideia uma forma que eu utilizo para que eu possa passar os meus programas e aquilo que eu faço para frente. Cara, é muito doido o Mexerica falar isso, gente, porque assim, o que eu acredito, agora eu vou compartilhar uma crença minha com vocês, que existem certos comportamentos, existem certas habilidades, existem certos hábitos que as pessoas que mais tiveram sucesso no mundo, independente da área, independente do que você entenda como sucesso, elas adotam, né? Elas têm um padrão. Isso que o Mexerica está falando, o próprio Napoleon Hill, que é um dos maiores escritores que fala sobre filosofia do sucesso, ele chama isso de lei do 1 para 1. O que é isso? É um aprendizado, uma aplicação. Ou seja, o momento que a gente vive uma masturbação mental gigantesca, onde a exposição ao conteúdo é enorme. Do que eu falo, do que o Mexerica fala, você abre as redes sociais, tem 1 zilhão de pessoas fazendo. Mas qual que é o problema hoje? Hoje a gente tem muito aprendedor e pouco fazedor. Então, não me entenda mal, não é que você não tem que aprender. É que todo aprendizado, toda teoria serve para melhorar uma prática. Se você não sai da teoria, para que serviu aprender isso? Então, o que o Mexerica está trazendo ele criou uma forma que já existe há muito tempo, talvez ele nem sabia, qual que é a forma que eu maximizo o aprendizado que eu tenho, ensinando outras pessoas, né? Então, ele está tirando a teoria da teoria e colocando na prática, porque isso que é de fato aprender, né? Quando você aplica uma teoria para a resolução de algum problema, isso é aprender. Senão você só tem o conhecimento sobre aquilo, e aí acaba você não saindo do mesmo lugar. Então é muito comum, eu trabalho com mentoria, o Mexerica também, a gente tem alunos que aprendem e não geram resultado. Por quê? Porque não põe em prática. Então tem que colocar em prática. Então essa é a maior dica que eu dou pra vocês. Você acabou de fazer uma aula com o Mexerica, primeiro é querer, né, gente? Tem que acordar às 4 da manhã, quem quer acorda às 3, acorda às 2, vai lá e faz, né? Você tem que querer, tem que ter esse tesão, esse brilho no olho. Agora, você terminou de sair da aula, a dica que eu dou para qualquer um, em qualquer área é: escolhe uma coisa que você aprendeu, pra você colocar em prática assim que a aula acabar. E se você não tem às vezes alguém para falar, alguém para conversar, como eu tenho aqui em casa, por exemplo, a minha esposa, cara, vai na frente do espelho, coloca o seu próprio celular e fala para ele, depois você se vê falando, sabe? 10 minutos. E aí você consegue se visualizar ali. Então se você quer realmente verificar, mensurar, se você aprendeu, você precisa fazer isso, certo? Você precisa externar isso, senão você nunca vai ter uma base realmente se você está dominando aquele assunto. Perfeito. Agora, a última pergunta que eu tenho que fazer é uma pergunta profunda, e essa pergunta é tão profunda que tem basicamente 2 grupos de pessoas. Tem as pessoas que não sabem responder essa pergunta. E tem as pessoas que elas sabem responder essa pergunta, elas entendem muito bem isso, e por isso que elas geralmente têm mais sucesso que o primeiro grupo que eu falei. Que a pergunta é o seguinte: o porquê que você faz as coisas que você faz? Por que você acorda às talvez 3h30 para se preparar para a aula? Por que você acorda às 3h30? Por que você montou os cursos do The Lab? Por quê? Por que você faz o que você faz? Por que você não faz outra coisa? O que faz você acordar todos os dias? Porque eu acredito numa mudança da educação física. Eu acredito que o que eu faço hoje, a ciência integrada com a prática, os estudos integrados com a prática, a teoria integrada com a prática, vai gerar uma mudança na nossa educação física. Uma mudança profissional, porque você vai acabar aplicando o exercício de forma mais consciente. Uma mudança financeira, porque você vai acabar se valorizando mais. Então, quando você tem um conhecimento, você se valoriza, você cobra mais por isso, tá? E uma mudança realmente na forma de valorização da educação física mediante as outras áreas de saúde que tem como
base, a médico estuda mais que o professor de educação física. O fisioterapeuta estuda mais que um professor de educação física. Então nós nos igualamos, até porque se vocês refletirem agora, o que mais indicavam para as pessoas mediante a pandemia foi a movimentação. O que mais me deixou assustado foi que a forma com que os professores passavam essa movimentação, de qualquer maneira, sem saber o que ia acontecer com o aluno, certo? Daqui um cara, por exemplo, que a gente teve a oportunidade de conversar, que o cara, ele não repetiu nenhum treino durante a pandemia e o cara sistematizou, organizou, estruturou uma periodização mediante a pandemia e ele conseguiu verificar isso no final se houve resultado positivo. Ou seja, estudo, base científica aplicado ao treinamento, teoria e prática. Então eu acredito muito em uma mudança do professor de educação física como algo mais sério, como profissão mais sério, não aquela coisa que a gente escuta, pô, vai jogar a bola, né? Isso aí não... Tem que mudar esse cenário. Cara, incrível. E o Mexerica, na minha opinião, assim, não é porque ele é meu amigo pessoal, ele é o cara para liderar mesmo esse movimento de... o treinador precisa estar no meio do caminho entre a ciência e a prática. No meio do caminho. A gente está cansado de ver aí cientistas que não tem coordenação motora para levantar de uma cadeira. E ao mesmo tempo, o cara que é o mais bombadinho, boladinho, não é o cara que talvez, por esse motivo, seja o melhor para cuidar da sua saúde, né? Então a gente precisa estar no meio do caminho. Eu não acredito na ciência sem prática, eu também não acredito na prática pelo empirismo, porque em mim deu certo, né? A gente precisa estar exatamente no meio do caminho. Bom, Michi, quem vai estar aqui, quem vai ver esse vídeo, quem vai ouvir esse podcast, além de estudantes, treinadores, profissionais de educação física da área da saúde, são pessoas que treinam, que gostam de se movimentar e que, além de tirar vários insights do que a gente falou aqui, né, isso depende de você, querem melhorar a prática de exercícios e tudo mais. Eu queria que isso não foi combinado, tá, gente? Isso nada disso. Qual que é a mensagem final que você deixa para todo mundo? Não só para treinador, mas para a galera que treina, ou que quer começar a treinar, quer sair do sedentarismo, até do momento que a gente viveu pandemia e tudo. Sejam críticos. Assim como vocês são críticos muitas vezes para escolher uma viagem legal, para escolher um parceiro legal que você vai viver na sua vida, sejam críticos com os profissionais que vão cuidar da sua saúde real. Você não colocaria o seu filho na mão de um pediatra que não gosta de criança, ou que não sabe lidar com criança. Por que muitas vezes a gente coloca a nossa saúde na mão de um profissional que não mensura o que está acontecendo dentro do nosso organismo? Então a primeira e única dica que eu deixo aqui para vocês, através dessa pergunta, saibam escolher os profissionais que vocês querem que cuide da saúde de vocês e estudem, não acredite no que esse cara fala, questione, porque isso vai gerar uma evolução de cada um. Porque se você me questiona, se você questiona o Dredd, a gente vai buscar informação, a gente vai estudar, todo mundo evolui, tá? Então, critiquem os profissionais, escolham bem, para que realmente você possa ter duração, qualidade na prática da atividade física que você vai fazer. Perfeito, irmão. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pelas respostas. Valeu. Tamo junto. Valeu, galera. Muito obrigado.